Olá, cético! Seja bem-vindo ao canal O Agnosticismo. Meu nome é Edmilson Santos e neste vídeo em Histórias da Bíblia eu vou falar sobre a separação e o resgate de Ló. A separação de Abrão e Ló. Abrão saiu do Egito e subiu para Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão agora era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Primeiro, porque ele já tinha um pouco que herdou de seu pai Terá, e ele ganhou mais ainda do faraó, que achou que ficaria com Sarai, sua esposa, achando que ela era apenas sua irmã. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gados e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló. E com todos seus rebanhos vivendo tão próximo um do outro, logo surgiram desentendimento entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores. Afinal, somos parente próximo. Você é o meu sobrinho, filho de Arã. A região inteira está à sua disposição. Portanto, escolha a parte da terra que desejar e nós separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do vale do Jordão na direção de Zoar, a região que era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a torre do Egito, a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão, a leste de onde estava. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: Olhe até aonde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste, toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vai e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então, Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Abrão resgata Ló. Por esse tempo houve guerra na região Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Ademar, Semeber, rei de Zeboim,
e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no Vale de Sidim, ou seja, no Vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refraíns em Asterote Carnaim, os Zunzins em An, os Emim em Savé Kiriatim e os Oreus no monte Seir, até El Paranã, à beira do deserto. Em seguida, voltaram e foram em Mispati, ou de chamada Cades, ou Cades, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Ademar, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército do rei de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão. O hebreu que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manré, o amorreu. Manré e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-lo em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Robá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Melquisedeque abençoa Abrão. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro, no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito sejas, Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então, Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma:
Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu quem enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram, e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manré, meus aliados.